Gustavo, é excesso de treino, excesso de sobrecarga, e às vezes as pessoas elas têm o costume de achar que para emagrecer ou para hipertrofiar, ter um ganho de massa muscular, elas precisam ter que treinar 3 vezes por dia. Eu estou com o Thiago Formiga, educador físico, e vamos falar sobre treino, sobre prevenção de lesões e formas de cuidar do corpo com saúde. Thiago, vamos direto ao ponto. Qual o maior erro que você vê hoje nas pessoas que treinam? Então, o maior erro que eu vejo nas pessoas, Gustavo, é excesso de treino, excesso de sobrecarga, e às vezes as pessoas elas têm o costume de achar que para emagrecer ou para hipertrofiar, ter um ganho de massa muscular, elas precisam ter que treinar 3 vezes por dia. E esses excessos de treino vai gerar uma sobrecarga onde muitas vezes a pessoa tende a tendência a se lesionar, e muitas vezes eu já peguei pacientes e alunos meus que eram desse tipo de qualidade de pessoas, onde muitas vezes eles treinavam de manhã, treinavam à tarde e treinavam à noite. Chegou um tempo que eu tive que chamar a atenção deles porque isso não estava sendo benéfico para ele. E o que é que aconteceu? Ele teve que moldar, né, a mentalidade dele, por tudo é uma questão de mentalidade, né? Ou seja, ele teve que entender o bom para ele era fazer pouco, mas com qualidade. Exatamente. Hoje a gente percebe ainda no consultório que recebe pacientes que vêm do excesso de carga no treino. Thiago, vamos lá. Dando continuidade. Por que você acha que tanta gente negligencia, não procura o profissional, o educador físico, para ter uma orientação adequada nesses treinamentos? Eu acredito que existe uma frase que eu vou até usar, ou um termo que pode ser até um pouco pesado, né, que é a ignorância. Né? Algumas pessoas elas tendem a tendência a querer achar que treinar sozinho vai adquirir ótimos resultados, até porque existem estudos que são comprovados cientificamente que falam que quando a gente tem uma boa orientação com um profissional de educação física, os resultados vão ser sustentáveis e positivos. E muitas vezes as pessoas não procuram. Tanto também existe o outro caminho também. As pessoas não procuram, não é nem porque eles não querem ser orientados. Eu acredito que é pelas oportunidades que muitas pessoas também não têm. E isso acaba impedindo as pessoas de terem uma boa orientação, como também, né, ter um bom direcionamento para aquilo que ele tanto busca. Hoje a gente vê muitos atletas amadores começando jogando beach tênis, corrida na rua, que está bem na moda, mas a gente percebe que não fazem uma avaliação antes de iniciar uma atividade. Quais são as avaliações que você indica para essas pessoas que vão iniciar uma atividade física? Você falando sobre corrida, hoje em dia, né, eu sou a única pessoa aqui na cidade de João Pessoa que faça a avaliação da biomecânica da corrida. E que, porventura, ela tem como identificar e propósito de identificar 58 variáveis da biomecânica da corrida, onde a gente também vai tratar pessoas que querem melhorar a performance, como também melhorar os riscos de lesões. Ou seja, a gente tem como evitar, não é nem melhorar. Entendeu? Assim, a gente tem como a gente balizar e trazer um conceito para a pessoa, onde a pessoa vai conseguir fazer uma manutenção, é igual um carro. Um carro, para a gente andar nele, a gente tem sempre que estar fazendo manutenção, para não gerar um problema futuro. O corpo é do mesmo jeito. Então, assim, uma avaliação de forma bem orientada, planejada e trazendo clareza, as pessoas irão treinar com mais qualidade e sem correr risco de lesão. Então, as avaliações que eu faço a avaliação da biomecânica da corrida, o teste de força, que tem como a gente descobrir se existe algum desequilíbrio muscular, porque quanto maior é o desequilíbrio muscular, maior será o risco de lesão. Também a assimetria muscular, a gente tem como identificar se um lado direito ou lado esquerdo ele tem mais tendência a ser mais forte do que o outro. Isso aumenta também a chance de risco de lesão. Como também a avaliação da bioimpedância, scanner corporal, tem várias avaliações que tem como a gente trazer como luz para a pessoa treinar e ficar melhor. Eu mesmo, pessoal, quem me acompanha no Instagram, eu fiz esse treinamento lá com essa avaliação biomecânica com o Thiago e realmente é tudo que a gente precisa para iniciar uma atividade. Mas, Thiago, continuando as nossas perguntas, e aquela pessoa que tem uma lesão ou que sente uma dor no joelho, o que ela pode, por exemplo, quais exercícios na academia que ela deve evitar ou o que ela pode melhorar naquele movimento que ela faz para que ela não sinta dor ou não piore o problema dela? Vou dar um exemplo aqui, uma condropatia patelar, mas existem pacientes que têm tendinites e tudo mais. Explica um pouco para o pessoal de casa. Então, falando sobre essa parte articular,
tem que ser algo que tem que ser analisado com bastante cuidado. Até porque quando se gera um impacto muito grande na articulação durante o exercício de força, ou então seja na corrida, seja em qualquer modalidade que porventura a pessoa venha a fazer, entendeu? Então assim, o que é que acontece? Às vezes as pessoas elas se submetem a um impacto muito grande e o risco de se lesionar ou piorar aquela lesão vai ser bem maior. Né? Então assim, por isso que entra a questão da boa orientação, e aí é onde entra a questão do profissional da educação física, que é justamente para orientar, para a pessoa não gerar mais impacto, onde muitas vezes aquele problema que estava lesivo, ou aquela dor que já estava muito grande, a gente tende a tendência a reverter aquela parte. Por quê? Porque a gente vai trabalhar também com a parte de reabilitação e fortalecer as extremidades, como também a muscularidade que está enfraquecida. Então não é o exercício, é como executar esse exercício. A técnica, na verdade, né? Porque existe a mecânica, é uma das coisas que eu gosto sempre de falar e que, inclusive, né? Uma certa vez uma aluna minha chegou para mim e disse assim: Tiago, você é o único profissional da minha cidade onde eu morava, né? Ela disse que eu era o único profissional que orientava ela de forma certa. Ou seja, o que é que trouxe aquilo para mim, não como orgulho, não como uma soberba, mas me trouxe como ensinamento, que aquilo que eu faço, eu tenho que fazer com tanta qualidade e amor que as pessoas até hoje lembram daquilo que eu faço. Né? Então, assim, a parte de a gente ter que expressar e fazer algo onde as pessoas irão entender é um ensinamento o resto da vida. Por isso que entra a boa orientação, cara. Então, aqui dentro do Instituto Regendor, a gente trabalha em conjunto e não adianta eu tratar a dor do paciente, mas ele continuar executando a atividade de forma errada, ou para aquelas pessoas que não fazem atividade serem sedentárias, e isso não vai melhorar as dores. Então, Tiago, para finalizar, as pessoas que querem iniciar uma atividade ou fazer uma avaliação biomecânica, por exemplo, como elas podem te procurar? Segue nas redes sociais, Tiago Formiga Personal, com TH. Lá tem um link, você clica e vai dar acesso ao meu WhatsApp. Então, pessoal, se você treina e sente dor, isso não é normal. E com a orientação certa, você pode melhorar a sua performance e a qualidade de vida. Não se esqueça, se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilha para aquela pessoa que treina e sente dor.